Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Alexandre Bueno e hoje eu vou trabalhar com vocês mecanismos de coesão textual. Aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas e vamos ajudar todo mundo aí a melhorar o português, né? O português que é tão importante nos concursos públicos, praticamente em todos os cursos que você vai fazer, você vai ter uma prova de português, então vem comigo desde já, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema aqui são os mecanismos de coesão textual. Quem é que eu trago para a nossa tela? A nossa querida Super Bonder. Pois é, você já viu essa cola por aí. E eu trago aqui a imagem da cola para lembrar que a coesão textual é a cola que mantém as ideias de um texto unidas. Ela é fundamental para a clareza e para a eficácia na comunicação, tanto oral quanto escrita. Então, vem comigo, vamos adiante. Olha só, vou trazer aí para você uma definição de coesão. Coesão textual. Então, coesão textual refere-se à conexão harmoniosa entre as frases de um texto. Essa ligação se estabelece através da recuperação de um termo presente em uma frase A por meio de outro termo presente numa frase B. Essa é uma forma de pensar a coesão textual. É a coesão que é responsável por fazer com que os sentidos sejam conduzidos, né? As propostas de construção de sentidos sejam conduzidas ao leitor de uma maneira mais adequada. Tá? Então, veja só um exemplo que nós temos aqui, exemplo de coesão textual. Veja lá, pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa. Então o exemplo demonstra aí a coesão textual. O pronome as, na segunda frase, retoma 3 maçãs na primeira, unindo as frases em um texto coeso. Veja só, eu sei que eu estou falando das mesmas maçãs, por causa desse pronomezinho aqui que está se referindo ao termo maçãs aqui da primeira frase. Então, esse fenômeno de ficar, ora retomando algo que foi dito antes, ora adiantando alguma coisa que vai ser dita depois, é praticamente o que torna um texto coeso. Então, esses elementos que podem ser pronomes, por exemplo, como no caso que nós vimos aqui, eles são responsáveis pela construção da coesão e eles ajudam muito na construção de sentido, na construção dos significados dos textos. Então, vamos adiante agora para conversar um pouco sobre os mecanismos de coesão textual. Então, existem algumas ferramentas, algumas formas de fazer essa coesão. Então, vem comigo, vamos olhar o primeiro aqui. O primeiro deles é a coesão referencial. Então, por exemplo, aquele que nós vimos, né, aquele que nós acabamos de ver, ele tem o emprego de pronomes, advérbios de lugar, artigos definidos para retomar termos mencionados anteriormente. Tá? Então, são algumas das ferramentas que nós temos na nossa caixa de ferramentas de comunicação. Olha só o exemplo aqui. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Lá, ele disse que a igreja continua a favor do celibato. Neste caso, lá substitui Varsóvia e ele substitui João Paulo II. Tá? Então, João Paulo foi mencionado aqui e Varsóvia foi mencionado aqui, certo? Então, nós temos o João Paulo sendo retomado por ele e Varsóvia, a cidade, sendo retomada por lá. Então, é um exemplo de coesão referencial que a gente chama. Uma outra forma de fazer coesão é por meio da elipse. A elipse nada mais é do que a omissão de um termo. Ou seja, você deixa de repetir, você simplesmente esconde esse termo. E um termo facilmente identificável pelo contexto. Vamos de volta aqui ao exemplo. João Paulo esteve ontem em Varsóvia. Lá, disse que a igreja continua a favor do celibato. No exemplo anterior, aqui nesse ponto, nós tínhamos o pronome ele, certo? Mas, como ainda estamos falando de João Paulo em Varsóvia, e continua muito próxima essa referência, não há problema nenhum em simplesmente omitir o pronome aqui e deixar de dizer, porque a gente ainda está dentro desse mesmo núcleo temático aqui, João Paulo em Varsóvia. Tá? Então,
aqui a segunda frase omite o sujeito João Paulo, que é compreendido pelo contexto. Isso é muito comum também, isso ajuda a dar fluidez nos textos e traz uma certa rapidez, uma simplicidade para poder fazer a coesão também. Tá, vamos ao próximo exemplo então. Próxima forma é a coesão lexical. Veja só, o uso de sinônimos, eu adoro esse aqui, principalmente em redações vestibular, redação do Enem, isso aqui ajuda muito. Então, o uso de sinônimos, hiperônimos ou expressões equivalentes para retomar termos mencionados anteriormente. Então, por isso que a gente chama de lexical. Lexical vem de palavra. Então, quando você usa outras palavras para poder retomar algo que foi dito anteriormente, você está fazendo uma coesão lexical. Vamos ao exemplo, de novo. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na capital da Polônia, o Papa disse que a igreja continua a favor do celibato. Olha só, em vez de dizer lá, por exemplo, eu trouxe aqui uma expressão equivalente, na capital da Polônia. Em vez de dizer ele, usar um pronome, eu trouxe aqui o cargo, né, o posto que ele ocupa na igreja. Então, o Papa. Tá? Então, capital da Polônia refere-se a Varsóvia e Papa ao João Paulo II. Ao próprio João Paulo. Então, nesse caso aí, nós temos outras palavras, expressões que podem ser usadas ou pensadas como sinônimo, fazendo também um papel de elemento coesivo. Legal, eu adoro, é muito bacana e isso é realmente uma forma, inclusive, de você demonstrar que você tem vocabulário, que você tem controle e conhecimento das palavras. Agora vamos a mais um dos mecanismos de coesão textual, que é a substituição. Veja aqui comigo. A substituição trata da utilização de uma predicação pronta para sintetizar uma frase completa. Então você vai pegar uma frase completa e vai diminuí-la, vai colocá-la em uma predicação, pode ser uma palavra ou algo assim. Veja só o exemplo. O presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Veja só, fazer isso que aparece aqui substitui anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda. Quando nós temos aqui a expressão fazer isso, nós estamos fazendo o quê? Estamos empacotando todo o significado do que foi dito anteriormente ali em duas pequenas palavras. O que tem dentro do fazer isso? Tem a pretensão de anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda. Tudo isso foi empacotado e guardado onde? Aqui, dentro da expressão fazer isso. Essa também é uma outra forma muito eficaz de manter a fluidez de um texto, de deixá-lo mais organizado, e é um recurso coesivo bem interessante. Substituição. E quando estamos escrevendo, é normal que nós não façamos grandes planos sobre qual mecanismo utilizar. Quando nós estudamos esses mecanismos de coesão, o interessante é que você se aproprie disso, conheça, entenda como eles funcionam, para que isso faça parte do seu repertório e da sua experiência como escritor, como uma pessoa que se comunica bem. E aí, ao longo das suas comunicações, sejam elas orais ou escritas, você vai recorrer àquele tipo de mecanismo que mais funciona para aquela situação. E aí você vai ter um grande repertório, você tem opções para escolher na hora de escrever ou de se comunicar oralmente. Vamos adiante. Vamos aqui então fazer um pequeno resumo sobre a coesão lexical e a clareza. Qual é a relação entre coesão lexical e clareza? Veja só, eu vou fazer agora uma revisão aqui sobre a ligação entre isso. Quando que a coesão ajuda na clareza? Então, o aprimoramento da clareza acontece quando você evita repetições excessivas e proporciona fluidez na leitura. Tá? Então, um texto que não tem repetições, você não fica travando durante a leitura, você faz simplesmente uma passagem direta e rápida e eficaz por uma leitura, por um texto,
E aí você está realmente aprimorando a clareza. Então, um exemplo com coesão por pronomes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, 2 exemplos, um menos claro e um outro um pouquinho mais claro, mais ajustado do ponto de vista da coesão. Então, acompanhe aí comigo. Vamos ao primeiro exemplo. O governo de muitos países tem decidido a liberar a maconha para uso doméstico. A Inglaterra agora faz vistas grossas ao seu consumo. Ela deixará, a partir de agora, de efetuar prisões por seu porte para consumo próprio. Ela segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. O que a gente percebe aqui? Toda hora nós estamos retomando a Inglaterra com ela, e aí isso vai cansando, vai travando o texto, deixando a leitura cheia de degraus. É como se a gente não conseguisse avançar com fluidez. Então, vamos agora ao próximo exemplo aqui, que na verdade é o mesmo texto com alguns ajustes. Veja só como muda tudo, esse mais claro. O governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. Até aí, temos a mesma versão. A Inglaterra agora faz vistas grossas ao consumo da erva. Né? Aqui nós temos um sinônimo, né? Uma espécie de um hiperônimo aqui. E o que é o hiperônimo? Interessante conhecer isso também. Nós chamamos de hiperônimos, deixa eu até escrever aqui para você como é que se diz isso, né? Hiper significa grande e ônimo, né? Vem de nome do latim. Então é um nome grande, como se fosse um nome guarda-chuva, embaixo do qual nós temos muitos outros nomes menores. Então quando eu falo, por exemplo, a erva, eu estou usando o termo a erva para poder me referir à maconha, mas poderia ser qualquer tipo de erva. Mas é um termo mais amplo, é um termo que carrega uma amplitude maior de significados. Então, o que nós temos aqui? A Inglaterra agora faz vistas grossas ao consumo da erva. As autoridades inglesas deixarão, a partir de agora, de efetuar prisões pelo porte desse entorpecente para consumo próprio. O país segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. Tá, então temos drogas leves, aqui nós temos entorpecente para retomar maconha, aqui nós temos erva. Então o que acontece aqui é que quando nós escolhemos outras palavras para poder nos referir à mesma coisa, nós podemos, inclusive, fazer a expressão de juízo de valor. Então, uma coisa é você chamar a maconha de erva. Erva não é uma palavra naturalmente negativa. Uma erva cidreira, um chá preto, chá branco que a gente toma aí para poder, enfim, né, fazer dieta e tudo mais, não é necessariamente uma droga. Mas a partir do momento que você usa o termo entorpecente, aí você está carregando um significado negativo para aquela erva. Então, nós conseguimos colocar mais significados a partir das escolhas de palavras que nós fazemos. Então, esse tipo de recurso, ele é extremamente estratégico para poder ajudar a defender a sua opinião, inclusive. Isso é algo que eu ensino com muito foco para o pessoal que está se preparando, por exemplo, para o Enem, para fazer a redação do Enem. Porque uma das coisas que é muito avaliada, que tem um peso muito grande, é a sua capacidade de defender a sua opinião. E a sua opinião é marcada principalmente pela escolha de palavras. Uma coisa é eu chamar a maconha de erva. É algo como se fosse inofensivo. Não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que eu chamo a maconha de entorpecente, eu já estou demonstrando o meu posicionamento com relação a ela. Eu considero a maconha uma droga. Eu poderia chamá-la de droga. Aqui embaixo, no texto ali, ela é chamada de drogas leves, né? Uma droga leve. Mas não deixa de ser uma droga. Tá? Então aqui nós temos um exemplo do uso de hiperônimos e como que eles operam na construção e na veiculação de opiniões, na construção de sentidos aqui. Propondo construções de sentidos de forma mais direcionada. A gente percebe que a escolha de palavras é intencional. Você, quando você escreve, você está pilotando as emoções do seu leitor. Olha que legal. E isso é realmente muito poder.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e escrever é uma responsabilidade enorme. Você precisa pilotar as emoções do seu leitor de maneira adequada para que ele construa os significados que você gostaria que ele construísse, aqueles significados que você está propondo. Então, vem comigo. Vamos lá. Coesão lexical. Vamos a alguns exemplos agora. Como fonte adicional de informação. Olha só, outra coisa legal que dá para fazer é dar mais informações sobre alguns elementos. Então, vou deixar maior aqui para você acompanhar. A coesão lexical pode inserir novas informações sobre os termos retomados, enriquecendo o texto. Isso acontece, veja só. Desde que os terroristas da Al-Qaeda atacaram o World Trade Center e o Pentágono no ano passado, há uma certeza: a organização islâmica prepara novos atentados. A dúvida é quando e onde. Nos últimos 12 meses, a derrota no Afeganistão e a vigilância internacional tornaram mais difícil a comunicação entre as células do grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden. E a coesão lexical aqui, através de termos como organização islâmica, grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden, adiciona informações sobre a Al-Qaeda. Talvez a pessoa que esteja lendo não conheça muito bem essa organização ainda, então ele vai ter uma noção de que é um grupo terrorista, que é uma organização islâmica. Então tudo isso vem também a partir da escolha de palavras. São novas informações que são adicionadas de maneira intencional pelo autor aqui. E agora eu vou conversar um pouco a respeito de coesão indireta e vamos ver aqui alguns detalhes importantes. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é com relação à associação de ideias. Então, a coesão textual indireta se baseia na associação de ideias a partir do conhecimento de mundo do leitor. Tudo que nós vimos até aqui eram elementos de coesão direta. Nós estamos retomando coisas que realmente estão dentro do texto. Quando nós fazemos coesão direta, então é isso. Você menciona alguns elementos dentro do texto e você retoma esses mesmos elementos, adiciona mais informações a respeito deles, mas tudo ainda dentro do texto. Agora, nós vamos ver um outro mecanismo de coesão, que é a coesão indireta, que depende do conhecimento de mundo do leitor, depende diretamente desse conhecimento de mundo. Olha só o exemplo que eu trago aqui para você. Ontem fui a uma festa de casamento. O bolo estava delicioso. E a coesão ocorre pela associação de bolo com festa de casamento. Mas espera aí, você só consegue fazer uma ligação entre bolo e festa de casamento porque em algum dia, na sua experiência de mundo, na sua experiência de vida, você foi a uma festa de casamento e em determinado momento daquela festa foi servido um bolo. Se você não tem essa experiência, esse elemento cultural ancorado aí no seu repertório de mundo, não tem como fazer significado. Então o que vai acontecer é que o entendimento vai ficar prejudicado. Pode haver aí alguma... É claro que nós, como seres humanos, sempre vamos buscar construir o entendimento a partir do conhecimento que nós temos e vamos ampliando de maneira contínua esse conhecimento. Mas se você realmente não tem essa experiência, se na sua cultura isso não acontece, fica mais difícil. E aí você vai ter que aprender, vai ter que estabelecer uma ligação entre bolo e casamento. Mas esse tipo de coesão indireta é muito comum, geralmente dentro de algumas áreas específicas, alguns domínios discursivos específicos, dos quais algumas pessoas são especialistas. Isso acontece bastante. Olha só, temos aqui mais uma questão interessante sobre a coesão, que é a coesão textual e a concordância transfrástica. Pois é, estou pegando um termo aqui do meu professor, do Antônio Soares Abreu, e a gente vai explorar isso aqui. A propósito, se você quiser ter acesso aos textos de referência para esta aula, para as outras aulas aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mesmo que você não seja meu aluno, né? Eu estou aqui falando para alguns alunos do Instituto Federal, alguns alunos de cursos online meus. Fique à vontade, está disponível para todo mundo, é só
fazer o cadastro, você vai receber aí o acesso aos textos, porque é legal. Além de você assistir às aulas, é fundamental que você tenha contato com os textos de referência, os capítulos de livro, os artigos científicos que servem de base para essas aulas que eu estou fazendo aqui. Tá? Isso aqui não é tudo teoria da minha cabeça. Muitos desses materiais eu construo, sim, eu sou um pesquisador, né? Sou um doutor em linguística e língua portuguesa, mas o que nós fazemos na ciência é construir também a partir daquilo que já existe. E a vantagem que você tem de estudar aqui comigo é que eu tenho referências validadas cientificamente. Tá? Eu sou um cientista profissional, um professor que tem mais de 20 anos de estrada, e aqui não tem perigo. O que eu te passar aqui, pode confiar que tá 100%. Beleza? Aproveita, e já vou fazer aqui mais uma vez o meu pedido. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me encontra lá no Instagram, aqui embaixo tem alexandre.redação para acompanhar mais conteúdos de português e redação. Beleza? Vamos adiante. Coesão textual e concordância transfrástica. O que é isso, meu Deus? Então, a importância da concordância. A gente vai ver aqui a questão da concordância verbal e nominal. Então, a concordância entre o termo da frase A e o termo que retoma a frase B é crucial para a coesão. Vamos ver alguns exemplos de erros aqui. Vem comigo, Deixa eu aumentar para ficar legal. Os jogadores chegaram há 2 dias. Ele deverá treinar ainda amanhã. O pronome ele deveria concordar com o termo antecedente, os jogadores. Certo? Então, nós temos aqui um problema. Aqui nós temos singular, aqui nós temos plural. E aí você percebe que o texto ele fica esquisito, ele bate quadrado no ouvido, fica feio, o negócio não flui, causa um estranhamento, e aí você tem problema de coesão também. Próximo exemplo. As reservas de bauxita foram encontradas em levantamento aéreo e possui alto teor de pureza, avaliado em 25 milhões de toneladas. Qual é o problema? O verbo possui deveria estar no plural, concordando com reservas. Aqui o possui. Deveria estar no plural. Então deveria ser possuem para concordar com as reservas. Nós temos aí outro problema, a concordância transfrástica, né? Porque ela sai de uma oração e vai para a próxima oração. Então, de uma oração para outra, a gente precisa manter as concordâncias também, não só dentro da mesma oração, mas nessa relação entre orações. No encadeamento das orações é necessário prestar atenção e manter a concordância, estabelecer essas relações de maneiras claras e diretas. E aqui, o povo brasileiro teria melhores condições de vida, teriam uma vida mais digna. O verbo teriam, isso aqui errar esse tipo de coisa é mais comum do que parece, viu? Muita gente importante aí, políticos em discurso, muita gente costuma fazer esse tipo de engano. Na segunda oração, o verbo teriam deveria estar no singular. Teria, para concordar com o sujeito da primeira, que é o povo brasileiro. Olha só, povo no singular. E aí eles, no exemplo aqui, a gente percebe que houve uma confusão. E é normal, principalmente quando a gente pensa em substantivos que têm um significado coletivo, isso é super perigoso, super comum de acontecer, exige realmente uma atenção redobrada de quem está escrevendo, porque você pensa em povo é um coletivo de pessoas, e aí, adiante no texto, de repente há um uso de um verbo no plural, concordando com pessoas, mas o termo exato que foi usado não foi pessoas, foi povo, e povo é singular. Beleza? Vamos adiante então. Vamos ver mais um caso aqui de coesão lexical com substantivos abstratos. Gosto bastante desse também, mas já vou dar a dica aí, deixa o like e se inscreve no canal. Mas a dica não é essa não. A dica é: substantivos abstratos são bons, mas devem ser usados com parcimônia, com sabedoria. Eles ajudam, mas eles são também fruto de problemas se usados sem critério, especialmente em textos científicos. Vem comigo.
Vem lá dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Olha que lugar bonito. Uma lanchonete. Coloquei uma lanchonete aí porque é o exemplo que eu trago. Substantivos abstratos podem retomar uma frase inteira, contribuindo para a coesão textual. Veja só. O Rodrigo comprou uma lanchonete. Essa compra causou surpresa a muita gente. Então, a ideia aqui de compra, né? O substantivo abstrato compra, que é derivado do verbo comprar, encapsula a ação de Rodrigo comprar uma lanchonete. Então, tudo isso aqui ficou compactado dentro do termo compra. Então, o substantivo abstrato, como podemos ver, é uma forma também de trazer concisão para o seu texto, de deixá-lo mais curto, mais simples, mais resumido. E é também uma forma de você demonstrar, no caso de uma banca de redação, uma redação de concurso, uma redação de vestibular, de Enem, é uma das ferramentas que você tem para demonstrar o seu controle lexical, o seu conhecimento das palavras. Então, substantivos abstratos, derivados de adjetivos, podem expressar também julgamentos e direcionar a argumentação. Aqui nós temos de novo o juízo de valor, a opinião. Veja só. O ex-presidente Itamar Franco namorou a modelo Lilian Ramos no carnaval de 1994. Essa palhaçada causou escândalo na imprensa internacional. E olha só. Palhaçada, gente. Olha que loucura. Palhaçada. Palhaçada expressa uma avaliação negativa do namoro mencionado. Não é incrível? Então, quando a pessoa escolhe chamar o namoro do ex-presidente com a modelo de palhaçada, o autor dessa frase aí está literalmente marcando a opinião dele, dizendo que ele é contra, que ele acha ruim, que ele acha uma palhaçada, está fazendo um juízo negativo a respeito desse namoro. E agora eu vou conversar um pouquinho a respeito de anáfora. Olha só, deixa eu pegar minha canetinha vermelha aqui e colocar os termos que costumam aparecer aí nos concursos, nas provas, em todos os lugares, quando o tema é coesão. Nós temos duas formas aí muito comuns de construir a coesão textual. Uma delas é a anáfora e o outro é a catáfora. Deixa eu ajeitar aqui. Opa! Catáfora. Certo? Então, vejamos aqui. A anáfora tem a ver com a retomada de termo anterior. Ou seja, você vai retomar um termo que já foi mencionado anteriormente, algo que você já disse antes. E a repetição deliberada de um termo pode ser um recurso retórico chamado de anáfora. Então, pode ser a própria repetição do termo, ou ainda pode ser um outro recurso, como aqueles que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, um pronome ou um hiperônimo. Então, todos aqueles elementos que nós vimos, né, todos aqueles mecanismos que você pode usar para retomar termos que foram ditos anteriormente, estão dentro do domínio da anáfora. Então, são mecanismos de coesão anafórica, é uma outra forma de dizer. Quando você vai adiantar um termo que será dito posteriormente, a gente chama de catáfora, tá? Então, isso aqui seria uma espécie de um anúncio. Nossa, ficou feia demais essa letra aí. Vamos ver se eu consigo melhorar. Anúncio de termo que será mencionado. Adiante. Tá? Então, um dos casos mais clássicos de catáfora é quando nós usamos um pronome demonstrativo. Por exemplo, o pronome este. Eu posso dizer assim, este é o maior problema do Brasil. 2 pontos.
a corrupção. Que clichê, não é? Pois é. Clichê não é ruim. Então, nem sempre é ruim. Às vezes é. Aqui nós temos o termo este fazendo um anúncio de um elemento que será apresentado posteriormente. No caso, eu estou usando este para anunciar o termo corrupção. Tá? Então aqui nós temos um mecanismo de coesão catafórica. Beleza? Então são dois termos fundamentais que sempre acontecem, sempre aparecem em provas de concurso e tudo mais. Ó, já me segue, deixa o like. Toda hora que eu troco de tela isso aqui aparece. Já para lembrar, hein? Então você tem que conhecer. Retomou elemento que foi dito anteriormente, anáfora. Apresentou alguma coisa que vai ser dita posteriormente, vai ainda mencionar catáfora. Tá? Isso aqui tem a ver com grego, né? Essas palavras têm origens gregas, então às vezes é meio estranho pra gente aqui que fala português conseguir estabelecer significado direto para elas, mas com relação à funcionalidade é isso. Não há muito o que confundir. Então vamos ao exemplo aqui de anáfora, que eu trago do livro, né, do capítulo do livro que eu vou colocar aí para vocês lá nos comentários. A justiça divina julgará os culpados desse crime. A justiça divina os encontrará um a um, onde quer que se escondam. A justiça divina, a justiça divina. A justiça divina, de novo, os castigará exemplarmente. Então aqui, no caso do exemplo, a repetição de a justiça divina enfatiza a ideia de justiça divina onipresente e implacável. E uma das formas de fazer também coesão é pela repetição. A repetição, tem gente que critica, que sempre diz que repetição é ruim, mas a repetição é ruim quando ela é mal feita. No caso do exemplo aqui, nós temos uma repetição deliberada, usada como um recurso retórico, anafórico, para colocar peso naquele elemento, a justiça divina. Você pode sim usar repetição, desde que essa repetição seja uma escolha de estilo, uma escolha retórica. É algo que você faz de propósito para poder marcar um determinado termo. Repetições aleatórias, mal feitas, realmente são problemáticas. Mas aqui nós temos um caso diferente. Vamos adiante agora. Eu vou passar para você a referência de onde que eu tirei todos esses conteúdos aqui da aula e que eu usei de base para construir os meus aqui também. Então, isso tudo você encontra no livro Curso de Redação do meu querido professor Antônio Soares Abreu, meu orientador do mestrado e do doutorado. Gente, eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno. Eu espero que você tenha gostado. Nós ficamos por aqui com a aula de mecanismos de coesão textual. Muitíssimo obrigado por ficar comigo aqui. E não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é muito importante para levar o vídeo e o conhecimento sobre língua portuguesa a mais pessoas. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Até mais!